Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que a doce paz de Jesus possa estar em nossos corações hoje e sempre. Hoje é uma noite de festa. Quem tiver olhos de ver, que veja. A espiritualidade está em festa. Cada criança que aqui chegou hoje tem pelo menos assim 3 espíritos, no mínimo, que foi buscá-las lá na sua casa. Pelo menos. No mínimo. Mas aí junta-se a eles também os familiares queridos que estão do lado de lá, os benfeitores das crianças, os anjos da guarda. Então não caberia no carro que eles vieram, né? Ainda bem que os espíritos têm seus recursos. Então essa casa está lotada de espíritos. Então hoje eu queria convidar vocês para fazer uma experiência, a essência de si mesmos, a essência de cada um. Qual é a nossa essência? Nós somos espíritos, né? Nós estamos aqui numa experiência material, mas nós somos espíritos. Então, se conecte ao seu verdadeiro eu. Se conecte ao seu coração. Esqueça por agora que você está num corpo físico e é um ser encarnado. Lembra da tua essência, do espírito que você é. Imagine como foi a tua preparação lá no mundo espiritual para que você pudesse reencarnar aqui na Terra, porque há todo um planejamento, né? Há todo um plano de ação. Não é assim, vou descer. Alguém prepara aí uma mãe, um lar para mim que eu preciso nascer. Existem as conexões necessárias. Nem os amigos da escola são por acaso. Que dirá a família que você veio? Que dirá a cidade que você escolheu, a religião que você escolheu? Por quê? Porque há necessidade reencarnatória a ser vencida. Há necessidade que o espírito vença as suas dificuldades espirituais. Porque quando nós chegamos no mundo espiritual e nos vemos com todas aquelas dificuldades morais, isso dói. Isso dói muito. E aí o espírito pede uma nova oportunidade de reencarnar. Então agora vocês são esse espírito, tá? Você, espírito desencarnado com uma compreensão expandida, com uma lucidez, visitando as belezas imensuráveis que existem no mundo espiritual, e você se confronta com você mesmo, com as suas dificuldades de vidas anteriores, das bagagens, das habilidades que você traz e que precisa colocar a serviço do bem. E nesse momento, fecha seus olhos só um pouquinho. Fecha os seus olhos, se imagine no mundo espiritual, num lugar lindo, maravilhoso, repleto de luz, um jardim resplandecente de luz e de cores. E você está em frente a um edifício de luz muito luminoso. E com você, os benfeitores espirituais que te amam e que te acompanharão na sua nova reencarnação. E o seu coração acelera, ansioso, e pensa: será que dessa vez eu vou vencer? Será que dessa vez eu não vou me desviar da rota? Será que dessa vez eu vou conseguir colocar esses planejamentos em prática? Será que eu não vou deixar o meu orgulho falar mais alto, o meu egoísmo? Será? E o teu benfeitor olha para você e diz: claro que você vai vencer, meu filho. Dessa vez é diferente. Dessa vez você vai reencarnar no Brasil. Você vai nascer na pátria do Evangelho. Dessa vez, você conhecerá a luz da doutrina espírita e ela vai te dar consciência de quem você verdadeiramente é, que você é espírito e que está na Terra momentaneamente, que logo retorna para cá.
Então você vai estar muito mais desapegado das coisas da matéria e usá-la com sabedoria. A doutrina te expandirá a mente. E não se preocupe porque Jesus estará contigo em todos os momentos. Mas e se eu me esquecer de Jesus? E se eu me desviar da rota de novo? Dessa vez não. Porque mãos amigas te levarão para Jesus. Todas as vezes. No mínimo uma vez por semana, para que você possa relembrar de Jesus, dos ensinamentos e quem você é. E como eu vou conhecer essas mãos amigas? Ah, não se preocupe. Você chamará todos eles por evangelizadores. Sejam bem-vindos à Terra. Sejam bem-vindos a essa fase reencarnatória em que Jesus conta com cada um de nós. Abra seus olhos. Sinta-se abraçado pela luz do Consolador. Esta reencarnação é muito especial, porque você teve a oportunidade divina de conhecer a doutrina, que te liberta das amarras do materialismo, mesmo no mundo de provas e expiações, que te liberta do erro, dos vícios, do ontem, te dando força para vencer cada um desses obstáculos. Agora você tem uma missão: ajudar os pequeninos a não se desviarem da rota. Sejam nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos amigos, ou aqueles pequeninos que você nem conhece, mas que são seus irmãos em Deus, em Jesus. Diz um ditado que para a gente criar uma criança, educar uma criança, é preciso uma tribo inteira, não é? Essa é a tribo de Kardec. Para que o processo de evangelização seja bem feito, tenha sua eficiência, precisa de todos nós. Não basta só as evangelizadoras, que são os escolhidos por Jesus, para trazer a consciência dilatada ao Espírito. É preciso que cada um de nós possa ofertar a nossa cota parte. A comunidade, a casa espírita, os dirigentes, os médiuns, porque nós vamos ver aqui, nós vamos passar pela obra do Senhor Lúcio Abreu. Nós terminamos ontem, nós fizemos um curso online de um mês, rapidinho, e ontem nós terminamos esse livro, e ele tem muitas coisas a nos ensinar. Ele ensina os bastidores do trabalho espírita, os bastidores da evangelização, em situações que nós desconfiamos do que acontece, mas ele traz de uma forma tão lúcida. O senhor Lúcio Abreu, ele morou em Belo Horizonte, trabalhou muito na evangelização, junto com a sua esposa, Dona Iole Abreu, que é conhecida lá no mundo espiritual como a Dama da Evangelização. As suas filhas também continuam esse trabalho, e ele, quando retorna ao mundo espiritual, logo percebe a necessidade de alertar a todos nós, evangelizadores, pais, dirigentes, médiuns, espíritas em geral, da necessidade desse trabalho. Porque nós estamos ansiando um mundo de regeneração. Mas se nós não fizermos a base bem feita, será muito mais custoso, trabalhoso, difícil, demorado. Então nós precisamos da evangelização. E para isso o senhor Lúcio Abreu vem trazer a história da Aninha. A Aninha é uma moça que trabalhava com eles em Belo Horizonte e chegou ao mundo espiritual recém-desencarnada. E trabalhava como evangelizadora, tinha acabado de começar, muito novinha. E desencarnou e quis trabalhar com o seu Lúcio Abreu na equipe de auxílio aos evangelizadores. Então, para isso, ela precisava estudar e fazer uma espécie de estágio, para depois, então, verificar se ela tinha condições de ser incorporada a essa equipe grandiosa e gigantesca da evangelização. Então, hoje nós vamos contar essas histórias
pelo olhar da Aninha e do senhor Lúcio Abreu. O livro, ele, obviamente nós vamos passar, né, por alguns pontos. Quem quiser e puder fazer a leitura, é maravilhoso, vale muito a pena. É de muito conhecimento. Então o livro traz para nós, primeiro, que antes de nós chegarmos aqui, das crianças estarem na sala de evangelização, o seu Lúcio e a Aninha, com a equipe de trabalho deles, chegou na casa espírita com 2 horas de antecedência. Mas os construtores espirituais já estavam lá, muito provavelmente desde um dia antes. Então, desde ontem, eles estão lá fazendo a preparação da sala. Mas por que tudo isso? Vocês vão ver. Os construtores, André Luiz nos mostra nos seus livros, que são aqueles espíritos responsáveis por construir nosso perispírito. Já imaginou a alta envergadura moral desses espíritos? E eles estão ali, lá dentro, com as nossas crianças. E ficarão lá por muito tempo. Depois que a gente for embora, eles vão continuar lá muito tempo. Então imagina a necessidade desse trabalho. E aí, o senhor Lúcio vai mostrar que na sala das crianças existem muitas aparelhagens espirituais, muitas. E a Aninha olha e fala, mas isso aqui está parecendo a aparelhagem que tem na reunião mediúnica. Mas aqui não é agora, não é uma reunião mediúnica. E o senhor Lúcio diz, tem razão. Esses aparelhamentos são muito utilizados nas reuniões mediúnicas de desobsessão para receber os espíritos sofredores, mas aqui eles são usados de uma outra forma, porque nós não precisamos aqui de médiums para a incorporação dos espíritos sofredores, porque os evangelizadores são os médiums do Evangelho. Evangelizador é médium do Evangelho, escolhido por Jesus. E a Aninha fica um pouco assustada, nossa, médium do Evangelho? Isso é muito grave. Então é preciso escolher pessoas de uma alta envergadura moral para isso, não é? E o seu Lúcio diz, não, basta que a pessoa tenha bom coração, amor, esforço, queira servir, estude, faça a sua parte. Porque espírito perfeito na terra só passou um, Jesus. Quantas vezes vem um convite para a gente trabalhar na casa espírita e dá aquele medo, mas eu, cheio de sombra, cheia de problema, cheia de... como é que nós vamos ficar melhores? E aí seu Lúcio diz, porque o trabalho lapida o trabalhador. É no trabalho que nós vamos nos melhorar como espíritos. Então é uma oportunidade para nós. E aí ele mostra primeiro a sala da evangelização no ventre, que é a evangelização das gestantes, que é um trabalho muito lindo, muito delicado, que eu tive a oportunidade de trabalhar pouquíssimas vezes, inclusive quando eu estava gestante, eu meio que fiz a evangelização de mim mesma, mas os espíritos nos auxiliaram, porque é tão maravilhoso que a gestante é envolvida em tanta luz, existe todo um aparato para plasmar nas células sanguíneas e nas vibrações da criança e da mãe as passagens do Evangelho. E aí o seu Lúcio compara, a gente não sabe que o pensamento elevado influencia nas nossas vibrações, na nossa mente, no nosso sentimento? O pensamento elevado. Imagina quando isso é plasmado, o Evangelho de Jesus é plasmado nas células da mãe e do reencarnante. Como vai nascer esse espírito? Ele vai nascer cheio de coragem, de vontade, né? De cumprir a sua missão na Terra. E ela fica impressionada. E de repente chegam os evangelizadores e depois começam a chegar as crianças. E aí é uma multidão chegando, porque junto com as famílias vêm muitos espíritos. Então cada criança recebe na sua casa antes de vir, e eu senti hoje a chegada deles na minha casa e avisei a minha filha,
Falei, olha, os seus benfeitores espirituais já chegaram em casa. Você está sentindo? Ela deu uma risadinha de sim, né? Porque eles vieram te buscar e te levar em segurança. Então a gente acha que o pai e a mãe estão levando em segurança. São eles que vão ao seu lar preparar a sua criança e vocês. Porque geralmente quem bota o óbice para a criança vir, geralmente é o pai e a mãe, né? Hoje eu não vou porque eu estou cansada, não deu tempo, estou com trabalho, estou com um monte de coisa para fazer. Então eles vão auxiliar a criança e nós, os pais, para que nós possamos trazer a criança para cá. Então vem todo um aparato e segurança. Muitos espíritos, os espíritos amigos, anjos de guarda, familiares e os responsáveis por aquela criança na evangelização. Mas só chega espírito luminoso aqui? Ou será que também temos, às vezes, companhias espirituais infelizes, que querem brigar com a gente, que querem destruir a família, que não querem que essa criança vá para um projeto de libertação de espírito? Existem também os espíritos sofredores, que vêm também. E o que veio com a gente hoje ficou com o Fábio. Cada um tem que fazer a sua parte, né? Deixa eu cuidar hoje da palestra e da criança e você segura as pontas aí dos espíritos. Eu falei, Bob, vai passar isso aí que você está sentindo. Já passa, passou. Mas quando você sentir agitadiço, irado, impaciente, lembra, tá? Já passa. Não deixa de trazer a criança. Ah, mas eu tô com uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma dor de joelho, uma dor... Vá à casa espírita. E lembra que eles saíram lá das esferas de luz. Imagina a cidade que eles moram. Vieram até nós, foram ao seu lar para trazer essa criança que precisa dos elementos da evangelização e você não vai? Por quê? Eles contam com vocês. E eles precisam... É uma parceria, o seu Lúcio fala sempre disso no livro. É uma parceria, é um trabalho de parceria, não é um trabalho só. Tem a parte do encarnado e a parte do desencarnado. Então, nessa parceria, vieram esses espíritos também. E aí, quando chegam esses espíritos, muitos são acolhidos na casa espírita, ao entrar eles já se sentem tontos, dá um torpor, um sono, eles acham que eles burlaram a segurança e vão fazer aquela bagunça e algazarra na casa espírita. Opa, consegui passar, agora eu vou barbarizar. Mas acontece que ao receber os fluidos amorosos que eles não estão acostumados, eles já ficam meio tontos. O que está acontecendo comigo aqui? E são auxiliados para que eles possam continuar o seu processo de evolução. Agora, tem os mais endurecidos que não podem entrar, não estão prontos ainda para serem atendidos. Esses não podem entrar e ficam lá fora, para lá da barreira protetora que tem na casa espírita, que é gigante. Só que eles ficam lá fora quietinhos, esperando, bonzinho assim. Não, é gritando, é xingando, é ameaçando. E às vezes a criança que está lá na sala sente. Ou ela chega aqui, ela fica receosa, não quer entrar. Ou ela fica chorosa, ou ela fica mais agitada. Quando isso está acontecendo, é porque a criança está percebendo fluidicamente o que está acontecendo. E é hora dos pais entenderem isso, e a evangelizadora logo vai acolher e vai levar para a sala. Porque chegando aqui, as crianças são todas recebidas com um passe espiritual. E já desvincula esse espírito. Rapidamente, já desvincula mentalmente, fluidicamente desses espíritos, e elas se preparam para receber todo o trabalho da evangelização. Então, não assuste quando isso acontecer, né? E ele conta a história de uma menininha pequenininha, de 5 anos, que estava chorando muito. Quando entrou na casa espírita, começou a chorar. E aí precisou a equipe de emergência espiritual dar um passe na criança. Foi muito rápido o passe na criança, eles foram auxiliar a mãe. No auxílio emergencial na mãe foi mais demorado, mais trabalhoso e precisou de mais pessoas. E a Aninha pergunta, mas não é a criança que está precisando? E eles falam, geralmente, quando há um conflito na criança, isso vem
por conta dos pais. A raiz desse conflito está nos seus cuidadores, pai, mãe, avó, avô. Então, por isso que eles foram na mãe. A mãe e o pai tinham discutido muito durante a semana. E a mãe já estava cogitando a ideia de separação. A criança não sabia de nada, mas ela captou tudo. E isso deixou-a muito nervosa, com seu sistema abalado. E juntamente com essa família veio o espírito que estava atrapalhando o pai, que estava bebendo, que estava se distraindo, que estava sendo ríspido e grosseiro. E a mãe achou aquilo um desaforo, eu não vou levar desaforo para casa, nós vamos separar. Nesse momento, a equipe espiritual se dirige ao responsável pela palestra para que ele pudesse falar sobre isso. Olha só a rede de proteção e de amparo. A palestra teve lampejos para auxiliar esta família. Lá na evangelização, a evangelizadora também recebeu trabalhar esse tema para ajudar a criança. Então, olha só como funciona uma evangelização. E quantas vezes algumas pessoas pensam que a evangelização é a criança ficar pintando desenho de Jesus. Está longe de entender a realidade. E aí, Aninha pergunta, nossa, eu não sabia que era desse tamanho. Eu que trabalhei na evangelização e sei que as coisas são complexas, não imaginava que a evangelização era assim. E aí, seu Lúcio fala, a evangelização, ela funciona como uma missão de despertar esse espírito que está momentaneamente na matéria. Existe toda uma engrenagem para que esse espírito consiga vencer as suas dificuldades na Terra. A mãe, o pai, a família, os amigos, a escola, a sociedade, os esportes, tudo é planejado, a cidade onde ele nasceu, o país, tudo foi planejado, não é acaso. Mas é a evangelização que cabe a missão de despertá-lo, para que ele não se esqueça. Por que está aqui mesmo? E aí eles entram para a sala da evangelização. E quando eles entram na sala da evangelização, a Aninha vê um painel assim, ó, gigantesco, como se fosse esse telão aqui, maior, espiritual, luminoso. Tem um aqui? Tem. Enquanto eu falo aqui, existe um painel espiritual luminoso projetando as vibrações e as imagens que eu planejei. Porque antes de vir aqui eu estudei, a gente estudou um mês, eu estudei e vim preocupada. Isso nunca me acontece em palestra. Hoje eu vim preocupada de não dar conta do recado, dada o tamanho da missão. Mas eu escutei seu Lúcio falando assim, vai minha filha, que eu vou estar com você. Aí eu falei, agora não sei se eu choro, se eu vou e choro, eu vou. Então, aí ele encostou aqui em mim perto e eu falei pro Fábio, agora eu tô com vontade de chorar, não fala nada não. Aí passou. Então ela entra nessa sala e vê ali as crianças trabalhando e a evangelizadora contando e explicando uma passagem do Evangelho de Jesus. Esta passagem, conforme ela ia falando, Jesus adentrou a Jerusalém, o painel ia mostrando as imagens e a luz invadia todo o espaço. Quando ela vai explicando, quando ela vai falar no nome de Jesus, acontece uma explosão vibratória na sala e cai sobre as crianças, a evangelizadora e todos que estão ali, inclusive os espíritos, pétalas de flor, de rosas brilhantes, douradas, como luz. E a criança, ao absorver isso, ela era curada em algumas situações no perispírito, na mente. Ela absorvia toda aquela luz e se iluminava. E a Aninha se assustou. E ela falou, Jesus amado, o que é isso? E o seu Lúcio falou, isso mesmo, minha filha, o nome de Jesus tem um poder que a gente ainda não consegue imaginar. Quando você vai orar na sua casa e fala o nome de Jesus, imagina o que acontece. Agora você já sabe que cai pétalas de luz sobre você. Busca absorver tudo isso. Então ela viu que na vibração da música, quando a evangelizadora cantou a musiquinha da noite, outro tipo de vibração era feito na sala, lindo, movimentos diferentes, e a criança absorvia tudo aquilo, viu o painel luminoso
E o seu Lúcio diz, na maioria das vezes nós não conseguimos mensurar a revolução íntima que o ensino moral processa em uma individualidade. Por isso que ele conta, já vi casos de criança ao receber o ensino do Evangelho ter dor de barriga, ter dor de cabeça, ter enjoo, se sentir diferente. Por quê? Porque muitas vezes está mexendo nos quadros de memória espiritual que ele traz. A força do contraste ativando nele a luz onde há sombra, para vencer aqueles arquivos espirituais de vidas e vidas passadas, às vezes arquivos de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. E que ali naquele trabalho da evangelização, aqueles arquivos começam a ficar fracos para que o arquivo da luz se sobreponha aonde há sombra. Olha a gravidade desse trabalho. A seriedade, né? Então, quando a criança sente isso, a evangelizadora já sabe, ela não está fazendo uma manha ou uma birra, ela sabe o que está se passando. E aí ela vai lá, com o seu amparo junto com a espiritualidade, trabalhar com esta criança. Esse painel luminoso que demonstra ali as cenas, é o que a gente tentou fazer ali, né, gente? Mas não dá para dimensionar, dá para a gente imaginar, né? Como que é esse painel luminoso? E quando as crianças saem da evangelização, termina tudo e elas saem na algazarra delas, os espíritos fazem ali o amparo aos evangelizadores e depois eles se retiram. A Aninha percebe que os construtores continuam imóveis, em profunda concentração. E aí ela olha para o seu Lúcio Abreu e pergunta assim, eles não vão embora tão cedo, né? Ele fala, não. Por quê? O que eles estão fazendo? Aí seu Lúcio responde, eles estão recolhendo os fluidos que foram fabricados nesse dia, na reunião das crianças, na evangelização, porque esses fluidos são de um valor gigantesco. São esses fluidos que vão ser utilizados no passe que vocês vão receber daqui a pouco. São esses fluidos que são aplicados nas reuniões mediúnicas, usados na reunião mediúnica, reunião de desobsessão, atendimento espiritual, socorro aos sofredores. É muito fluido. A criança, quando chega ali, por isso que Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, não impeçam não. A gente não tem noção. Tem tanta casa espírita passando por dificuldade vibratória que não se atentou a iniciar o processo de evangelização, que pode estar aí, o auxílio a muitas dificuldades que os trabalhadores estão passando, que a casa espírita está passando. Então, terminado, eles saíram e os construtores ali ficaram. E começou Antes disso, né, a Aninha viu também na sala, gente, quando a criança vai entrar na sala, tem um responsável ali com uma ficha, a ficha da criança. Então, na ficha tem o quê? Tem a foto do seu filho lá, a foto espiritual. Tem o nome, tem os pais, os responsáveis, todos os dados, onde mora, como, tal, quais são as dificuldades encarnatórias que ele tem, quais são as habilidades que ele já traz, qual é o objetivo dessa encarnação, e tem os anexos. Cada semana tem um anexo novo. Essa semana, esse espírito apresentou tal dificuldade, o pai ou a mãe está com tal dificuldade. Por quê? Toda semana, uma equipe gigante de espíritos vai na sua casa. Eles vão toda semana no seu lar, para auxiliar a criança e, obviamente, vocês. Então, esses anexos vão sendo juntados a cada semana de acordo com a necessidade familiar. Então, precisam, eles nos pedem para fazer o evangelho no lar. Vai ajudar muito as crianças. Orar de manhã, orar à noite antes de dormir. Usar da água fluidificada para que essa criança e nós possamos tomar todos os dias. Fazer uma sintonia com Jesus. Quando chegar uma dificuldade, está se sentindo pesado, cabeça confusa, está cansado, está estranho, está sem paciência, busca a oração. Porque a oração abre as portas do céu
e espíritos de alta envergadura moral vêm nos ajudar. Então nós não podemos nos perder no meio das turbulências. E aí, numa dessas visitas, eles foram visitar um garotinho que passava por um processo muito doloroso. O seu Lúcio e a Aninha entra e, né, ao entrar na casa, eles percebem que não tem nenhuma defesa, não tem nenhum espírito protetor fazendo a defesa na frente e não tem a rede de proteção. E o seu Lúcio já entendeu, essa casa não conta com defesa espiritual. Aí, ao entrar, ele fala isso, a Aninha pergunta, por quê? Ele diz, porque aqui não é cultivado o hábito da oração, nem do evangelho no lar. A casa que faz o evangelho no lar e tem o hábito da oração, tem uma rede, sabe uma rede de pesca? É uma rede em torno de toda a casa, como se fosse uma bolha. E ela é luminosa, em alta voltagem. Então o espírito que não pode entrar e tentar entrar vai tomar um choquito e vai para trás. Ele não vai conseguir entrar. Não dá para entrar. Ali ele não tem permissão. Só entra quem tem permissão de entrar. Então cultivem a prece. Essa família estava passando por dificuldades, essa criança estava em processo de obsessão séria. Ele chegava a incorporar. E quando eles chegaram, ele estava incorporando um espírito obsessor. E gritava, e vociferava, e a mãe chorando, não sabia o que fazer, em muita perturbação. E aí o seu Lúcio entra com a equipe para dar o passe nele. Eles começam a orar, vem a equipe espiritual do trabalho e logo ele se acalma. Ele se acalma, a mãe se acalma e eles passam então a pedir para os evangelizadores, para todo mundo, para auxiliar essa criança. E aí foi feita uma rede de auxílio para poder ajudar a criança. O obsessor que estava junto com a criança, ele tinha um chefe. Sempre há um chefe, né? Sempre tem um chefe lá. Então, o obsessor que estava ali com aquela criança tinha o chefe, que tinha ligação com a evangelizadora dele, que também estava sofrendo o processo de obsessão. Então, existe uma rede aí, bem amarrada. Então, o que eles fizeram? Os espíritos foram até o Dr. Bezerra de Menezes pedir ajuda. E o Dr. Bezerra veio ajudar. O Dr. Bezerra desceu para auxiliar e aí fez toda uma rede de apoio. Amparou o espírito obsessor da criança, amparou o espírito obsessor da Camila, sua evangelizadora, amparou o chefe, que era o que estava comandando todo o esquema de obsessão para derrubar essa situação. O chefe tinha rusgas antigas com a Camila, porque lá no passado eles não souberam fazer o bem. Então, existia toda essa rede. Eles foram desmantelando uma a uma para ajudar a criança. Outra evangelizadora também foi auxiliada nesse momento. Então, olha a rede de amparo para ajudar a criança. E a gente acha que a criança vai lá, faz desenho e acabou. No outro dia ela volta e recebe o passe que vai ser benéfico. Ela recebe o passe muito mais que isso. É toda uma rede de apoio espiritual para que ela possa vencer na reencarnação. E o senhor Lúcio conta outros casos, outras histórias e fala da importância de nós mantermos o auxílio a esse trabalho da evangelização e de nós pais termos a consciência de trazer as nossas crianças e também fazer o nosso trabalho em casa. Evangelizando com as conversas, com os esclarecimentos, com as nossas ações, no evangelho no lar, na prece que nós fazemos, para que nós nunca desamparemos a criança. E tem um momento aqui que eu acho o ápice, o coração desse livro, que a Aninha estava muito intrigada com tudo isso. E se perguntando, nossa, o evangelizador é escolhido por Jesus, então ele é um médium do evangelho, como é isso, né? E o seu Lúcio fala, sim, minha filha, porque o doutrinador, ele vai doutrinar o espírito que vai até a reunião mediúnica para deixar de ser um obsessor, por exemplo, buscando a cura espiritual. Mas a evangelização é o nosso Senhor Jesus Cristo, vindo ao nosso encontro na pregação do monte. A evangelização salva, minha filha.
A evangelização salva. Chegará o tempo em que evangelizadores, coordenadores, cooperadores, todos, pais, vamos nos conscientizar da verdadeira significação da tarefa. E todos faremos com total espírito de serviço. Se bem feito esse trabalho da evangelização, a eficiência será tamanha que não haverá mais necessidade de se doutrinar espíritos em sofrimento, pois os espíritos não mais adoecerão, porque estarão vacinados, ou seja, estarão evangelizados. O mundo de regeneração conta com o nosso esforço de evangelizar os filhos de Deus que estão chegando nesta fase de turbulência para que possam ter a consciência dilatada, expandida e cumprir o seu papel. Que Jesus nos abençoe a todos. Obrigada, que Deus abençoe esse trabalho que está começando hoje grandemente. O manto de Maria se estenda e proteja a todos os envolvidos. Parabéns a todos da casa pela iniciativa e pelo trabalho. Jesus nos abençoe.